Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Resenha da Luta. Quero pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais, nosso canal no YouTube, acione o sininho da notificação, dá um joinha, comenta, compartilhe nossos vídeos lá no Facebook, na nossa página no Facebook, no Instagram. É muito importante vocês lá. E hoje estou com um amigo, foi meu treinador, é um cara excepcional. Ele pega, quando ele treina, ele pega você assim, te dá um nó. E você não percebe. Faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, faixa preta de luta livre. O cara é brabo demais. É o que eu sempre digo. Tem garrafa para vender. Sérgio Babu Gasparelli. É um prazer imenso, mestre, que eu sei que você não gosta que ele chame de mestre. Obrigado. Sim, mas é um respeito pelo senhor e por você, tá? Está aqui com a gente, participando do Resenha da Luta, aceitou nosso desafio e não tem tantas palavras assim que a emoção está sendo mais alta. Anderson, saiba que eu vim aqui por sua causa, né? Eu não gosto muito da entrevista, não, sou meio arredio, mas quando você pediu, é uma satisfação minha aproveitar esse tempo todo que a gente se conhece, a evolução toda sua, e saber que esse projeto teu aqui, eu não podia deixar de vir. Bom, para mim, eu me sinto honrado, né? Obrigado pelo convite. Me sinto honrado bastante. Babu, vamos iniciar você começando a sua trajetória nas artes marciais. Eu sou faixa preta de judô. Vamos muitos anos. Eu comecei com 11 anos. Eu entrei, meu pai me botou para dar uma segurada de onda que estava acelerada demais. E daí não parei mais, não. Vim aí até hoje. 56 anos, ou seja, 45 anos que eu estou na estrada aí. Faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre. Treinei boxe muitos anos com o Cláudio Coelho. Muay Thai, que eu vou te falar que eu apanhei mais do que eu consegui treinar, né? Porque Anderson batendo, Cosmo batendo, apanhei mais. Mas até tenho uma noçãozinha. Mas não arrisco nessas áreas, não. Boxe, Muay Thai é de longe. Eu fico mesmo ali no chão, machuca menos. Então a sua primeira faixa preta foi judô? Judô. Foi qual professor? Eu treinei, quem me levou para o judô foi o Sansão, eu treinei com o Virgílio, aí eu treinei com tanta gente, treinei com o Kawata, treinei com o pessoal da ABB, que era o Venturi, treinei com muita gente. E o último que eu treinava bastante e faleceu, de câncer, que é o Sabatini, grande amigo, foi o último contato que eu tive do judô, depois eu dei uma desanimada. Mas, assim, concomitantemente com o jiu-jitsu, né? Eu treinava judô e eu fui para o jiu-jitsu muito novo. O Sansão me levou para treinar chão. Era a época do Vale Tudo, 83 para 84. Foi quando teve o desafio no Maracanãzinho. O Sansão me levou até para o Carson. Tinham 2 tatames, o pessoal estava treinando para o Vale Tudo. Aí saímos de lá, o Sansão me levou no Oswaldo Alves, que, na verdade, era muito perto da minha casa, praticamente em frente à minha casa. Sim. E lá eu tive um contato do jiu-jitsu. Fazendo judô, eu tive contato com o jiu-jitsu. Treinava os dois, mas meu pai faleceu, aí a gente teve que diminuir, o orçamento diminuiu, a vida muda. Aí eu continuei no judô, porque eu já estava com um avanço na faixa. E retornei para o jiu-jitsu depois. Depois eu viajei, passando tempo fora. Foi o único período que eu fiquei fora. Lesão, né? A gente fica sem treinar com lesão. Normal. Tirando a lesão, o tempo que eu fiquei maior fora da luta foi quando eu morei nos Estados Unidos um período. Quando eu voltei para o jiu-jitsu. Aí eu procurei o Della Riva. Na verdade, eu treinei com o Jorge Vanzilota, um amigão meu, uma fera. Foi a parte do começo ali do jiu-jitsu. Já era faixa preta de judô, mas eu retornei para faixa branca. Falei, cara, eu vou pegar branca. Todo mundo, não, você tem que começar na roxa, na azul. Eu falei, não, cara, me deixa na branca. Aí eu fui, peguei até a faixa, nem demorei tanto. Eu vou te falar que eu sou abençoado nesse sentido, que eu tive só professores muito bons. E aí eu treinei com o Jorginho, fui pro Della Riva, reencontrei o Sérgio Penha. Nesse período que eu treinei garoto, sim, eu conheci o Serginho, o Oswaldo, o Fabrício, o Paulo Caruso. Era a época de ouro do Oswaldo Alves. Tinha muitos lutadores bons lá. Eu era menino. Legal. E aí eu fui, peguei a faixa preta com o Sérgio, em 98, se eu não me engano, e depois eu encontrei, aí foi quando nós convivemos na Black House, que um belo dia lá eu encontrei o Hugo, convidei ele para ir, eu convidei o Hugo para ir para um treino nosso, aí
juntei com ele ali, a gente começou a treinar, conviver, e o Hugo me deu a faixa preta. Eu já tinha até sido homenageado pelo falecido Heraldo, ele tinha dado um diploma para algumas pessoas da BTT, no período que eu convivi com o Heraldo, mas depois eu ganhei do Hugo. Heraldo Paes é um cara que eu tive o prazer de conhecer, sensacional. Fera da luta. Fera da luta, uma excelente pessoa, um cara íntegro, um cara verdadeiro. O que tinha que falar, falava na cara e, sim, é um cara que ele faz tinha falta. uma legião, cara. Os garotos que treinavam com ele eram filhos do Heraldo. Eu não conheci, eu não treinei com ele, mas eu convivi com ele, que eu tinha um patrocínio da Nogui, né? E a irmã dele até trabalhava lá. isso, ele então tinha um contato assim, bom na Nogui. e ele ia lá, e aí uma vez eu fui lá na BTT para ver um treino, né? Que só tinha fera braba lá, e eu era bem mais novo. E aí eu conheci nessa época e convivi algumas... Ali tá no meio, alguns eventos, essas coisas todas, então assim... Então, a sua faixa preta você pegou com... A sua faixa preta de jiu-jitsu? Foi com o Serginho. Serginho. E a sua faixa preta de luta livre foi... Com o Duarte. Com o Duarte, mas você já tinha recebido... Eu vou te falar de memória, Anderson, eu vou te falar que eu tô já batendo pino aqui, já tô velho, não tô lembrando direitinho a data não, mas eu não sei se o Heraldo... Provavelmente o Heraldo foi antes do Hugo, eu não lembro muito bem, mas eu tenho um aluno meu que tinha comentado, eu até tive agora no Coromado, eu vi o Didani lá, eu queria até perguntar para eu regularizar a minha situação do diploma meu, mas assim, o Hugo me homenageou com o diploma. Sim. Nós até tivemos alguns alunos que eu levei para serem graduados com ele, antes dele ir embora, na KS ele fez uma homenagem a alguns lutadores de jiu-jitsu, desculpa. Ele homenageou os grandes mestres, né? Tava Pinduca, Peixotinho, tinha muita gente. E aí ele regularizou o meu diploma, acho que é o 5º grau. Eu não ligo muito para isso, cara. Eu vou te falar sinceramente. Eu até dei mole com isso. Porque com o tempo, hoje eu sinto falta de organizar nesse sentido. De ter o diploma direitinho, tudo organizadinho. Judô, por exemplo, eu não tenho. Eu meio que deixei para lá. Comecei o jiu-jitsu e tal. Eu corri atrás, agradeço até o Carlinhos, porque na época da BTT, eu também ia para Vegas, que o Serginho tinha um aluno, que era o Ricardo Pires, ele tinha uma academia lá em Vegas, e aí eu ia muito para lá. Certo. Foi onde nós descobrimos o Frank Mira era garoto, treinava lá, então eu peguei todo esse começo do Frank. Então lá eu precisei do diploma. Entendi. Então quando eu voltei para o Brasil, eu ia e voltava, dessas eu pedi para o Murilo me ajudar, foi até o Bebel que foi comigo, Bebel Duarte, e aí eu consegui que o Carlinhos fizesse um diploma retroativo ao período que eu fui graduado, né? Certo. Então, em 98. Até, acho que em 29, né? Que 29 eu vou pegar coral. Coral, isso aí. Mas tem mais ou menos esse... a cronologia é essa. Se você me perguntar detalhes, assim, se foi antes ou depois, eu não lembro muito bem. Mas o Heraldo deu um diploma, bonitão, grande, que eu vi outro dia lá em casa, que eu estou fazendo Estou pegando de novo, né? Tirando lá da poeira, lá, porque Sim, eu estou para organizar, de repente, uma tentativa de viagem. Eu quero deixar tudo organizadinho para se pedirem. Já está em mãos. Já tudo organizadinho, entendeu? Eu do sexto eu estou direitinho. Para o CBJJ eu estou organizadinho. O da luta livre, teria que falar com o Bosco, que é na confederação, né? Então, eu vi o Bosco lá no campeonato de luta livre. Ele conheço muita galera, eu tenho que falar com eles. Eu ia falar com o Cromado para ver se ele me ajudava, até no dia. Eu tive agora há pouco tempo lá na academia, que foi até engraçado. Eu fui dar umas aulas particulares, dar uma aula particular, mas a minha aula particular nunca demora 1 hora, foi 2h40. E aí tinha uma galera, tava o Jamelão e o Cromado também estava junto no tatame. Então, quando que a gente pensaria que juntar essa galera toda no tatame, na academia do Cromado, Jamelão, um cara que eu até brinquei, Jamelão, tem essa mania de me chamar de mestre, falou, Jamelão, deixa de besteira, você era faixa preta, eu era faixa branca. Eu vi o Jamelão lutando com o Nino no Oscar Jiu-Jitsu, lá na Jardim Guanabara. Nino Chamberlain. E aí, quer dizer, para mim é uma honra, né? Fiquei muito feliz. É o famoso Elvis para ele. Treinou na Black House com a gente. Sim. O outro também, quando ele chegou lá para dar aula, o Joinha, Babu, olha só, cara, o Nino tá vindo aí. Eu falei, pô, como é que eu vou dar aula de chão pro Nino? Cara, o cara é um craque, né?
E, rapaz, a gente se divertiu, viajamos, ele lutou, enfim. Hoje está pelo mundo aí, né? Como você citou, você fazia parte da BTT, você fez parte, né? Você foi um dos treinadores da BTT. Na verdade, eu fui para a Academia do Murilo em 98. Eu ganhei minha faixa preta, o Sérgio estava viajando para Vegas. O Sérgio era piloto. Ele passou a vida quase toda dele treinando e viajando. E aí, nesse período que eu convivi com ele, nós abrimos uma academia, na verdade, ele abriu uma academia, eu fui junto com ele. Era uma academia que só tínhamos eu e ele e a galera aparecia lá. Era um lugar onde ele queria treinar. Sim. Então, ali a evolução foi muito grande. Só aparecia craques ali. Né? Pô, o Maurizinho treinava ali, nossa, só ia pedreira. Apanhei muito ali. E aí o Sérgio me graduou em 98 preta e ele viajou para Vegas. Ele falou, estou indo embora. E eu fiquei meio perdido. E um grande amigo meu, Cláudio Palmieri, treinava no Murilo. Ele veio do Hadley. O Hadley tinha sofrido não sei se foi um acidente, não sei muito bem o que aconteceu. Ele ficou afastado e o Claudinho foi para a Academia do Murilo. Não era BTT ainda. Ah, tá. E aí houve aquela confusão deles, eles abriram. Em 98, 99, final de 99, eles montaram a Brazilian Top Team, porque eles já estavam competindo em nível alto de MMA, na época do Vale Tudo ainda. Sim. O Rodrigo já lutava o Rings, o Arona, quer dizer, lutaram eventos menores, depois foram para o Rings, já tinha o começo do Pride. O Pride, Enfim, aí quando eu fui em 98, finalzinho de 98, quando eu fui treinar, eu fui para treinar jiu-jitsu, kimono. Certo. E o Claudinho me enganou. Falou, não, vamos treinar kimono. Cheguei lá, quando eu subi a escada, que era a academia, que era do Sabatini também, do meu amigo de judô, grande Sabatini. O Sabatini era à noite, o Murilo era de dia, ali a Leblon, esqueci o nome daquela rua, acho que era General Artigas, não lembro direitinho não. Enfim, tem uma escadaria, quando eu subi, eu falei, meu Deus, só gigante. Carlão, Arona, Minotouro, Alan Góes, só gigante, Murilo, Zé Mário, Libório. Eu falei, bom... Só pedreira. Não é meu treino, né? Pô, vou falar com eles aqui e vou embora, né? Não Sim. tenho treino de kimono. Aí o Murilo chegou pro Claudinho, Claudinho, o treino de kimono já passou e tal. Aí perguntou se é aluno... Eu falei, eu treino com o Serginho e tal. Treinar com o Sérgio sempre é uma referência. Aí ele falou, não tem problema, não, treina aí. Aí eu falei, opa, tô sem short, né? Aí ele tirou, então uso o meu. Aí, depois daquele dia, ele treinei e aí ele me convidou. Quer treinar aqui? Eu falei, olha, eu trabalho, na hora do almoço eu consigo vir. Aí a gente criou aí um... Murilo, para mim, é referência, né? O cara é um ídolo, né? Não, ele é... Ali só tinha ídolos, né? Só tinha uns caras outros, assim, mesmo os novos eu já olhava e fui muito bem recebido. Desde então, eu nunca deixei de ter contato com o Murilo. Óbvio, os meninos tomaram caminhos, assim, é difícil hoje em dia você ter um contato com o Minotauro. O Minotauro é um nível... né? Um cara de outro nível, de você contar, de você encontrar. Eu até falei com ele outro dia aqui, que eu estou precisando de uma carta dos meninos que eu já treinei, dos meus alunos ou amigos que eu já... Ele, por exemplo, eu não treinei. Eu treinei muito o Minotauro. Sim. Mas eu pedi uma carta para ele, vou pedir para o Minotauro também, para poder apresentar, para poder usar isso como pedido de visto, um planejamento que eu tenho mais para frente. Correto. E aí, não mandei a mensagem e respondeu na hora, entendeu? Pô, então, assim, a gente criou uma amizade, criou uma relação muito boa. E o respeito acima de tudo, né? Também. E, assim, eu convivi muito com eles, né? Eu viajei muito com eles pro Pride, treinamento eu treinava muito com eles. Então, assim, um peso muito menor, muito magrelão perto deles, mas estava lá treinando. Fui usado muito e isso foi muito bom. Aprendi dando muito. Nó neles. Não, tá longe. Ficar falando essas coisas não. Acreditam aí, vão me cobrar o preço aí. Pelo contrário. Já não dou mais nó em ninguém, não. Nem em pingo d'água. Eu não acredito. Eu não boto a mão no fogo. Já tomei muito nó também, tá? Não tem vergonha de falar, não. Pelo contrário. Falava, pega ali. Eu ia pegar quando achava... agora vamos dar bem aqui. Pelo contrário. Eu tomava um nó e às vezes tinha até laço. Essa questão na época que você estava na BTT, Brasília Top Team, você falou a questão do Pride.
E a rivalidade que teve? Você estava nessa época com a Shootbox. E como é que foi para você isso? Aquela guerra toda, aquilo tudo, e você é um cara tranquilo, calmo? A gente convivia... Assim, eu não ia tantas vezes. Assim, os meninos lutavam toda semana, tinha luta... Toda semana não, mas assim, todo mês alguns meninos lutavam. Lutava, né? E era um chão, porque era no Japão, né? Então, você tinha aí horas de voo. Eu peguei a época do MD-11 da Varig, que eram 24 horas. Caramba! A gente parava em Los Angeles, nem saía do voo praticamente, só limpava o avião, metia o pé de novo para Narita, para Tóquio. E eu, diretamente, se você fala assim, eu não estava lutando ali, eu estava indo como, na verdade, sparring. Esse período, eu era instrutor. O Murilo, os treinadores eram Murilo, Zé Mário, Bebel, Libório. Uhum. Tinha muitos lutadores. Às vezes que você olhava, tinha 40 pessoas treinando ali. Caramba. E um monte de gente fora ainda. Era gigantesco o tatame. Então, eu comecei a ser aproveitado pelo Murilo para treinar a galera, vamos lá, gringo que vinha, o pessoal da equipe B. Sim. Não tinha essa nomenclatura da equipe B, mas tinha os mais novos, os mais leves, né? Porque tinha o pessoal que lutava o Pride era o pessoal mais pesadão. Antes da chegada do Buscapé, do Milton, do Heraldo, não tinham tantos lutadores leves. Principalmente nesses eventos eram os pesados. Meio pesado. Sim. E aí, quando eles viajavam, eu acabava ficando dando aula ali, né? Foi ali que eu construí a ideia de ser um treinador. Eu peguei minha experiência toda ali, né? Sim. Então, isso eu agradeço muito a BTT, aos rapazes e o Murilo, que ter me dado essa oportunidade. Então, quando eu viajei em confronto com eles, era sempre complicado. Né? O café da manhã era em outro horário. Eu fiz uma M uma vez, eu estava vindo de Vegas, e aí eu acho que foi contra o Frank Mir, lutou contra o Pete Williams. Eu saí de Vegas, fui direto para o Pride. Certo. Então, vai para um aeroporto, vai para outro. Eu nunca gostei de viajar de avião, até hoje eu não gosto. E eu, quando cheguei em Narita, eu estava mareado, eu estava mal. E aí eu vi logo um ônibus escrito lá o nome do hotel, acho que era Hyatt. Só que tinham 2 ônibus. Tinha um ônibus que ia me pegar, e pegar até o Marcelo Alonso, se não me engano, acho que era o Marcelo, ou alguém algum jornalista, alguém que estava cobrindo. E tinha um outro ônibus que era da Shootbox. Como o pessoal da BTT chegava um dia antes, ou vice-versa, um chegava antes, outro chegava depois. Nesse momento, o pessoal da BTT chegou antes, o pessoal da Shootbox chegou depois. Eu vi o primeiro ônibus, entrei, era o ônibus da Shootbox. Caramba! Então, eu entrei, e aí eu olhei assim, vi o pessoal, vi o Timar aqui, estava com o Rafael, o Vanderlei atrás, e eles vinham um bando, né? A Shootbox, eles eram terríveis, eles vinham pesado, todo mundo ia para todas as lutas. E aí eu passei, olhei e vi, aí eu lembro que eles começaram a rir, e o Vanderlei comentou alguma coisa, tipo Magrela abusado, alguma coisa assim, eu fui para o fundo, e eu já encontrava o Ninja, o Murilo e o Shogun. O Shogun e o Ninja. Eles são muito educados, são muito, muito bonzinhos. E aí eles já ficaram, professor, fica por aqui, ninguém vai perturbar, não. E eu fiquei, né, fechado. Falei, 1h e blau de ônibus, e eu peguei o ônibus dos caras, entendeu? Então sempre eu dava umas vaciladas, já descia. O elevador não podia descer no mesmo elevador. Caramba. O elevador chegava, abria a porta. Se nós estivéssemos lá, eles não entravam. Sim. E vice-versa. E eu já entrei, e aí dei aquele passo para trás, eles ficaram olhando, eu já estava mais ligado, né? Mas assim, comigo particularmente, eu não tinha essa rivalidade comigo. Teria com a Arona, com o Zé, com o Murilo, entendeu? Eu nunca vi as confusões que tiveram, eu não estava. Do Arona, teve uma do Cacareco, eu não estava, não. Entendeu? Entendi. E, por coincidência, ou pelo destino, eu trabalhei com o Anderson e com o Diógenes, que fizeram parte da Shootbox. É mesmo, Dividi, né, sim. o corner junto com o Diógenes. E hoje, na minha última luta que eu levei um aluno agora, que o Pietro ganhou na Colômbia, hoje quem está levando a carreira do Pietro é o Diego Lima, que é o Diego Lima Shootbox São Paulo.
Pô, legal. Né? E eu tava lá no vestiário, brinquei até com o Pietro, os caras fazendo grito lá de guerra, hey, chutebox e tal. Eu falei, caramba, hoje eu aqui na chutebox, contasse isso daí no começo de 2000, era ódio puro, né? Era diferente dos tempos, né? Com certeza. Depois desse período, né? Você foi um dos treinadores também da Black House. Foi. Aí nós fizemos eu fui convidado pelo Joinha. Na verdade, o Joinha tinha um planejamento de montar uma academia. Sim. E aí, acho que o Carlão também estava nesse projeto. Isso, e o Rogério Camões. Isso. E aí eu cheguei aí, era um estacionamento. Eles transformaram o estacionamento. Lá no fundo da academia. Descia. A academia era abaixo da Exgym. Era uma academia que já existia, né? Sim. Quando nós nos conhecemos. Sim, isso. E aí ficou nessa história. Não me falaram mais nada. Eu estava na BTT. E aí, um belo dia, o Joinha reforçou. E o Carlão falou, olha, cara, a gente tem um horário aqui de jiu-jitsu. Se você quiser, dá um pulo aqui, vamos conversar, tal. Nesse dia que eu fui, coincidentemente, o Anderson estava lá. O Anderson estava voltando ao combate, voltando a lutar. Ele ficou muito tempo preso no contrato do Pride, pela briga que ele teve, rompimento com a chutebox. Ele não estava podendo lutar. E como ele tinha essa exclusividade, não sei se era uma exclusividade, mas ele estava preso. Ele não podia lutar em evento nenhum. Ele chegou a lutar em alguns outros eventos e tal. E aí aconteceu que o Ultimate comprou o Pride. Aí ele ficou livre. E eu já estava sabendo da história que o Minotauro tinha ajudado ele na questão da operação do joelho, tinha colocado na cabeça que ele tinha que lutar, porque na época ele estava querendo até parar de lutar, acho que ele estava trabalhando em concessionária de carro, alguma coisa assim, e tinha desistido. Por conta de estar preso, não podia lutar, não tinha condições, porque estava ainda atrelado ao contrato do Pride, o chutebox não liberava, uma briga lá deles. Enfim, ele pôde. E aí o Joinha foi uma das pessoas que o Joinha contratou. Então, quando eu cheguei lá, e ele tinha ido na BTT, nesse rompimento com a chutebox, ele rodou com o Minotauro. Ele foi na BTT, nós treinamos, e ele ficou amarradão no treino de chão, que na época eu ainda dava nó em alguém. Na época eu dei lá um nó nele, lá, como você falou, mas assim, ele muito dedicado. Sim, ele é... Não conhecia o chão, mas ele treinou e treinava muito. Ele se amarrava em treinar. Você pegou lá. Ele era o cara que mais treinava lá. A gente tinha que parar até mandar. Chega, cara, você vai lutar, chega. Ele treinava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. E ele queria aprender, cara. Ele queria aprender. Aí ele começou a treinar com a gente lá. Pô, cara, gostei do seu treino, tal. Eu falei, antes, você tem que ter uma guarda boa, cara. Porque a luta não acaba quando chega no chão. Precisa levantar igual um desesperado. Você tem uma perna boa, você tem flexibilidade e tal. Aí perdi o contato com ele. Anos depois eu encontrei com ele lá, nesse dia. E aí ele falou, pô, eu estava indo embora. Eu estava trocando de roupa, porque não apareceu ninguém para treinar. Ainda estavam formando uma turma, acho que tinha um menino que dava aula à noite. Não lembro o nome agora. E eu peguei a parte da manhã. Quando eu estou trocando de roupa para sair, ele chegou. E aí ele falou, não, eu quero treinar contigo, vamos treinar. Eu falei, tá bom. Aí troquei de roupa, treinei lá com ele. Aí o Joinha veio e falou assim, não, brother, aquele jeito né? Ô, brother, não. Brother. O cara quer treinar contigo. Começa a vir aí no horário que ele combinou, aí horário tal. Aí eu apareci. Aí logo depois apareceu o Lioto, né? O Lioto também foi um que a gente... Aí o Joinha pediu, o que você acha? Eu falei, irmão, o Anderson tá no ostracismo, cara, o momento é agora. Ele tá apagado. Mas ele é um monstro, cara. Aí você tem que aproveitar. E eu acho que o Minotauro também, botando pilha. O Anderson foi lutar o Cage Rage. Cage Rage, né? Tirou onda lá no Cage Rage. Logo depois ele foi contratado ele deu uma cotovelada, né? De baixo para cima. Ele foi aquela coisa linda, aquela posição. Ele foi contratado pelo Ultimate, que ele lutou com o Chris Libel. Isso aí. Eu até fui, mas eu nem no corner nem fiquei. A gente acompanhou. E eu acompanhei. Então, ali, o Anderson foi importante para mim, porque ter encontrado com ele foi bacana, porque, na verdade, assim, eu estava sendo aproveitado para dar aula de jiu-jitsu. Quando eles me contrataram, realmente, que eu senti que eu ia dar aula de MMA, eu me rompi com a BTT.
Aí eu fui no Murilo, falei, Murilo, os caras estão me chamando, o Anderson pediu para que eu ajudasse ele no treino lá, eu vou puxar o treino dele. O Joinha me mostrou, tem muita gente, né? Tinha um time A e time B. Exatamente. E aí tinha o Joil. Eu estava trabalhando num projeto em Maricá, encontrei com o Joil, até na época eu queria que o Joil ficasse, só que o Joil estava em Maricá, e esses acertos não eram comigo. Acho que quem tomava a frente só era o Carlão, ele acabou não ficando. Sim. E aí apareceu o Nino, tinha muita gente, garotos novos, tinha muita gente. Nossa. Depois veio o Rogério, né? Rogério Minotouro. Não, essa época, então, quando antes de montar a Tinogueira, que o Minotauro e o Minotouro romperam com a BTT e começaram a fazer o trabalho solo deles, eu já não estava. Eles eram ex-Gym. Isso, você já tinha saído. Já tinha saído. Porque quando eles teve rompimento... estavam na Black House. Não, aí, o Joinha, quando eles terminaram a sociedade, o Joinha levou o nome Black House. Sim, sim. Aí ficou o Rogerão com a equipe, e eu fui o único que saí com o Joinha. Isso. A galera ficou. Isso eu saí com o Joinha. Porque eu achei que aí virou Exigin. Eu achei certo. Quem me levou foi o Joinha. Claro. Joinha saindo, eu me senti na obrigação e eu achei certo sair. E profissionalismo. Aí, então, assim, naquele começo ali, a gente correu atrás. Eu me lembro que eu fui um dos caras que botei pilha no Joinha. Olha, cara, esse karateca é muito duro. O Anderson, cara, é um cara que vai se desvencilhar do Pride. Você precisa pegar esse cara é um monstro. Né? Então, assim, eu participei. Eu tive sorte de estar no lugar na hora certa. Na hora certa. Lugar certo, na hora certa. Né? Isso aí. Então, assim, todas essas modificações, toda essa mudança do Vale Tudo para MMA, eu participei. Né? Eu comecei, o primeiro corner que eu fiz foi em 96. Na verdade, eu não fiz corner. O Arthur Mariano treinou comigo com o Sérgio, nessa academia que o Serginho dava aula para mim. Certo. E ele foi lutar o IVC. E ele fez aquela luta emblemática com o Vanderlei. Sim. Pau comigo ali, foi uma das lutas mais sangrentas que tiveram. Acabou que a luta parou porque o Vanderlei abriu de tal forma que teve que parar. Não tinha condições. Então eu fui, mas a gente nem entrou no corner. Depois eu voltei, eu participei do Ultimate Japão. Em 98, eu fui corner. Então, desse tempo, você vê quanto tempo tem isso, né? 96, 98. Aí comecei em 98. 98 foi quando eu fui para lá. Eu e o Serginho, o Serginho foi convidado para ir para o Japão para dar aula para o Takada. O Takada ia lutar contra o Rickson. E eles tinham uma ideia de que um cara que tinha feito frente ao Rickson, que foi o Serginho, tinha feito... Né, o Rickson nunca perdeu. Imbatível. E ele fez uma luta mais difícil com o Sérgio, então eles tinham essa ideia. Vamos trazer o Serginho, que é o cara que fez a frente. O Sérgio ficou um período, eu fui. Fiquei no Japão um período. Fui para ficar um período pequeno, acabei ficando um período maior. Depois eu retornei. E aí era Kingdom, era onde tinha o Sakuraba. Antes do Sakuraba começar a caçar brasileiro, que eles diziam, né? Ganhar de um monte de brasileiro. Ele fazia marmelada, fazia uns eventos que não eram... Tinham lutas que eram marmelada, tinham lutas que eram sérias, né? Sim. Eles tinham que eles falavam lá, cara, como se fosse um circo. Eles viajavam pelo interior do Japão, se apresentando como lutadores. Então, assim, eu já venho nesse período de trabalho, mas eu nunca tinha feito solo. Quando o Joinha me deu a oportunidade, eu avisei o Murilo, saí da BTT e comecei a fazer meu trabalho solo na Black House. Só que a Black House ela cresceu demais, porque ela pegou o Anderson. Não tinha, era por lei de 10. O Anderson ia começar a lutar, ganhando dinheiro, livre de contrato, feliz não da vida, embrulhou todo mundo. Chegou o Lioto, que era um garoto que tinha vindo do Karatê, tinha sido lutador de sumô, tinha sido campeão, acho que até 101 quilos, já tinha feito algumas lutas no Pride, lutou num pedido que nós fizemos ao Valide para ele lutar o Django. Ele lutou contra o Stefan Bona. Stefan Bona, isso aí. Ali ele carimbou. Carimbou, E aí o pedido foi que ele descesse de peso para ele poder lutar o 93, 94, 93. Quando ele retornou, foi quando até você comentou, ele chegou no shape, pronto já para lutar. Chegou totalmente diferente. Então, assim, o Vitor retornou. Foi uma coisa que o Joinha trouxe. O Vitor também estava meio que parado, não estava conseguindo luta. O Vitor voltou
fez o caminho do Anderson, foi para o Cage Rage, eu fui para o Cage Rage com ele, então veio ganhando também, então foi assim, foi um rolo compressor. A equipe nossa éramos eu, Voarran, Daniel Voarran, Cesário, Gilberto Arboés, o Índio, isso, Juruna, né? Isso, que era do wrestling, né? Da Gama Filho. Isso, ele mesmo. Aí tinha a parte física, que era o Rogerão, que botava vocês para correr arrancava... até o recreio, né? Até a praia, né? Saia do Barroso a correr, para depois treinar ainda com a gente, né? Tá aqui mesmo. E aí eu fazia um tipo de treino que eu criei, né, uma metodologia, no mesmo dia que o Gilberto dava aula, eu dava aula também. E o boxe com o Muay Thai. A gente dividia, mas tinha um treinamento em conjunto, mais ou menos em conjunto. Cada um tinha 2 horas lá de treino, mas a gente estava conversando, porque eu dependia do wrestling. E ele de mim. Quando você falava do boxe, eu também jogava o kickbox e o Muay Thai. Então, a gente todo dia tinha treino e todo dia vocês tinham um trabalho físico. Então, era assim, era sugador. Era mesmo. E assim, o que aconteceu? Eu, com os garotos lutando, ultimamente eu comecei a viajar muito. O Anderson lutava quase toda hora, tinha um de outro. O Vitor, desculpa. Aí depois o Nino começou a lutar fora também. Aí nós tínhamos um menino leve, chamado Diego Nunes. Uma fera, né? Ainda tá até hoje. Ele lutou agora. Foi campeão do Estourão, se eu não me engano, já vai lutar de novo na Malásia. Ele tá lutando de novo. Ele teve um lapso temporal que ele parou, ele investiu em outra parte da carreira dele. Quando a Black House acabou, que a gente não fica, aquela história, ele ficou um tempo e ele foi para Nova União. Isso aí. Ele foi para Nova União. Isso aí. E ele, fatalmente, lá, ele ia ser mais um. Eu sempre falei para ele, cara, ali tem uma porrada de caras do teu nível, caras que você iria lutar, entendeu? Tenha calma, tenha paciência, mas o programa, ele precisava logo, porque não estava estruturado aqui ainda, entendeu? Sim. Ele era um cara que estava começando. Eu lembro que o tinha aquela casa dos atletas, né? Era que ele ajudava os atletas, o pessoal de outros estados vinham, ficava nessa casa. O Joinha fez uma casa para vocês ali, não tinha? Eu, na verdade, eu não ficava nessa casa. Eu ia lá, às vezes ficava com o pessoal e tal. Mas essa casa... Os gringos chegaram lá uma vez, um pessoal da Irlanda, sempre tinha gringo. Sempre. E ali tinha mosquito demais, né? Tinha. Chegou os garotos no dia seguinte, malandro. Todo pipocado. Aí eu ria muito com aqueles meninos. Eu conheci uma galera muito legal ali, cara. A luta me deu... foi muito bacana. Me proporcionou conheci vários países que eu, como advogado, jamais eu conheceria. E pessoas, né? Assim, que eu acho que o mais legal, você viajar num país, por exemplo, eu ia para a Irlanda, que tinha o Thomas, que era... O Joinha até brincava. Pô, esse cara vai ser lutador, o cara é jardineiro. A família dele é quem cuidava dos jardins de todos os palácios da família real. Caramba. Eles tinham, na Irlanda, fazendas com estufas de flores, entendeu? Então, assim, o cara não é jardineiro, o cara já vinha da família, isso. Tanto que ele... até desistiu da luta, a mulher dele engravidou e tal. Ele falou, vou fazer o que a minha família faz há 300 anos, sei lá. A família do cara Maguire era disso, já eram expert nessa questão de jardinagem, isso, e da família real, só. E o cara era feríssimo de boxe. E aí ele me convidou para ir, eu queria que você fosse lá no meu país, na Irlanda e tal. Aí eu, Irlanda do Norte, tal, não, Irlanda, Dublin, a cidade da Cork e tal, beleza. Rapaz, quando eu cheguei lá para treinar, a receptividade ótima, viagem numa boa, era atrás de uma igreja. Sim. Aí entrei no lugar, Anderson, não tinha calefação. Caramba. Era de pedra. Acho que estava mais frio lá dentro do que lá fora. Eita. Era 14 graus abaixo de zero, e os caras de camisa, falando, aquela fumaceira. Eu falei, vocês estão loucos, cara. Como é que eu vou dar aula aqui de jiu-jitsu para vocês, de chão? Eu vou quebrar. Minha perna vai congelar. A primeira porrada que você der aqui na minha perna quebra. Era. Aí, da outra viagem... Eu fui umas 8 vezes para lá. Aí, na segunda vez, já tinham botado madeira, tinham feito uma calefaçãozinha para aquecer. Então, assim, isso muito antes de McGregor, muito antes. Um aluno do Thomas
tinha um aluno que a primeira luta do McGregor ele perdeu, acho que foi numa guilhotina, o McGregor perdeu a primeira luta de Vale Tudo, de MMA, na época, na Irlanda, em Dublin, para esse aluno. Aluno. Então, eu fiz um pouco lá, uma sementezinha de treino lá. E viajamos muito, cara. Eu estava achando engraçado você falando do Joinha, porque o Joinha, ele sempre foi sincero, né? Uhum. Então, ele já falou uma vez para mim também, ô garoto, você tem que saber o que você quer da sua vida. Ou você luta, ou você faz isso, faz aquilo e tal, não sei o quê. E eu aprendi muito com ele. Ele tem um programa Passando a Guarda. Eu lembro na época que ele... Ô garoto, você sabe mexer com câmera? Tudo eu falava que sabia. Então mexe aqui. Aí eu ficava futucando. Ele já vi que não sabe nada, mas acabei aprendendo. E eu lembro que nessa época ele me botou para cobrir um evento em São Paulo, de Muay Thai, que lá eu conheci o Munir Adriano, que é um irmãozaço. E eu fui com outro câmera da Sport TV, cobrir o evento. Eram 12 lutas. Aí o cara falou para mim, olha, você cobre 6, eu cubro 6 lutas. O cara ganhou, você vai lá, entrevista e tal, filma, beleza. Você faz 6, eu faço 6, a gente troca, beleza? Beleza. E aí, no decorrer do evento, eu comecei fazendo. Aí, quando chegou nas 6, no intervalo, eu falei, ó, já bateu 6. Ele, não, cara, pode ficar aí mesmo, você tá bem pra caramba, tá melhor do que eu. Continua aí, vai embora. Então, assim, e o Joinha é um cara que... Ele sentava comigo e me dava conselhos, como ele dava para vários. O Joinha é um cara ele que é um dá cara, dá. E ele sempre brigou comigo, vai aprender a falar inglês, vai não sei o quê, e tal. E, assim, de hora, eu queria era lutar, não queria era fazer outras coisas. Então, assim, com o tempo, a gente vai amadurecendo e a gente vai pensando, e acabei lembrando disso agora. E teve uma vez que a gente estava na sala dos atletas, com os atletas, não sei se você vai lembrar disso, não vou citar o nome do lutador, é conhecido. Ele chegou pro lutador e falou assim, ô fulano, você tem que decidir o que você quer da sua vida. Você quer ser pastor, você quer ser cantor, você quer ser lutador, você quer ser tudo. Pô, bicho, você tem que saber o que você quer. Todo mundo ficou sério, segurou o riso. Aí chegou a hora que todo mundo caiu na gargalhada e esse lutador ficou meio chateado, entendeu? Acabou depois saindo da academia. Entendeu? Não sei se você lembra quem é, mas não vou citar o nome, mas foi muito engraçado. Todo tio Joinha chama, cara. Então, ele chegava lá com aquele óculos dele, ele fazia assim. Ia lá para aquela salinha dele, né? É porque como eu chegava lá, já meio que em cima, eu saía do Flamengo e ia lá pro Recreio, né? Que ali não é barra, ali é Recreio. Isso. E já chegava treinando, já em cima da hora do laço para treinar. Tirando a roupa já entrava. E entrava, e treinava. Até hoje eu treino. Eu não fico sentado no banco, eu boto o short e treino. Até quando der eu vou fazer isso. Então eu não ficava muito tempo de papo, quase nunca almoçava com os meninos. Sim. Eu já pegava e voltava, Sim. entendeu? E comecei a viajar demais. Toda hora, chegou uma hora que eu fui fazer a imigração e o cara falou para mim, olha, cara, você está entrando demais, você vai acabar tendo problema. Não tinha me atentado que eu estava usando um visto de turista. Porque, na verdade, eu não recebia lá. Não era o Ultimate que me pagava, desculpa, não era o Ultimate. Eu recebia no Brasil. Correto. Os meninos me pagavam e eu tinha o dinheiro da Black House que eles me pagavam. Correto. Eu tinha um fixo e tinha uma porcentagem por estar acompanhando os lutadores. Então, eu pedi para o Joinha, o Ed, até na época que o Ed é o sócio do Joinha, Ed Soares, que é o dono do PFL, ele que correu atrás para conseguir um outro B1, B2, alguma coisa dessa, que eu fiquei mais tranquilo para entrar e sair. Porque tinha meses que eu entrava 3, 4 vezes. Né? Eu entrava toda. Tinha um Diego que estava lutando o EC, o Anderson, o Lioto, o Vitor, aí começou o Nino e outros meninos que eu até esqueço, mas tinha muita gente que lutava. Fora os eventos nacionais. Sim. Que esses, por sinal, eram os mais legais. Né? Nossa, Boico lutou. O Boico, cara. Caramba, o Boico era um legal. Você, todos os outros. Tinha mais quem lá? Nossa, tinha tanta gente, cara. Tinha muita gente. Muita gente que tava. Broa. Pô, o Nig, que foi lá treinar com a gente. O Endel treinou também. Tinha muita gente boa. Tinha o Bob Esponja. Bob Esponja, cara. Tinha uma porrada. Bob Esponja agora eu tava vendo na internet, agora é fazendeiro. É mesmo? Agora tá só tudo pra família. Eu contato com essa galera. A internet ainda consegue ainda manter o contato com essa galera. Eu sou lerdo nisso, eu sou ruim pra caramba nessa coisa de Instagram, de Facebook. Mas esses meninos todos eram... Eu não parava.
era o tempo todo viajando e quando não aqui. Eu estava contando para os meninos que eu dou aula que uma vez eu vim do... Eu não lembro, eu acho que o Lyoto tinha lutado em Anaheim, então eles lutaram na Califórnia, acho que foi quando ele lutou com o Nakamura. Pô, foi um eventaço, foi a luta, foi o que projetou o Lyoto, que ele ganhou do Nakamura, que era duríssimo, ninguém queria lutar com ele. Depois ele lutou até com o Sokonjo, que também ninguém queria lutar. O Sokonjo, aquela luta eu fiquei... o Lyoto era o cara que botou na frente e ele ia. Ele diminuiu muito o tempo para ele chegar no cinturão pela determinação dele. Ser um cara Sim. que botou, ele vai. E os caras que ele lutou também eram só cara, em pouco tempo ele chegou. Muito, muito rápido o cinturão com o Rashad, porque ele pegou uma galera que ninguém queria. Ninguém queria lutar com o Nakamura. Ninguém queria lutar com o Sokonjo. O Sokonjo estava vindo do Pride, tinha enfileirado todo mundo. Pô, e era sinistro. Ele pegou um atalho, né? Sim. Então eu vim desse... Eu tenho quase certeza que foi esse. Eu vim para o Brasil e aí alguns meninos iam lutar na Rio das Pedras, no evento que tinha lá. E aí eu tinha acabado de... Uma semana atrás eu estava num hotel na Califórnia, com tudo, toda a estrutura. No outro final de semana, onde é que é o banheiro? É ali, era um tonel, todo mundo mijando no tonel, o cara pagando em dinheiro para os garotos. Acho que o Diego até lutou nesse evento. Era um Castelo das Pedras. Isso aí. Que é só glamour, porra nenhuma. A gente tá... Lá do céu ao inferno. Exatamente. Aproveitando essa questão do Rachar, você também teve um período que você treinou o Frank Mir e o Rachar Evans. Na verdade, o Frank, eu conheci o Frank. O Frank era menino, era aluno do Ricardo Pires. O Ricardo era um aluno do Serginho. Com o decorrer do tempo, alguns atletas foram, algumas pessoas. Na verdade, o Ricardo não era atleta. O Ricardo era executivo, era CEO, tal. E ele começou a treinar com o Serginho. E aí ele foi para os Estados Unidos. Montou uma academia em Vegas. Recomeçou a vida dele lá, tal. E aí ele começou bem pequeno, tal. E tinha um menino que era o Frank Mir. Gordo, grande, já gorducho, mas pesado, extremamente ágil, tal, preguiçoso, mas só gostava de treinar jiu-jitsu, cara. O cara adorava treinar jiu-jitsu. Não, ele é brabo demais. Qualquer outra coisa ele fazia cara feia. Se era para treinar jiu-jitsu, o cara treinava. E aí o Serginho, teve um período que ficou com a gente lá ainda, mas não estava totalmente inserido lá no contexto da academia. E aí o Ricardo começou a pensar, né, na hipótese de botar ele para lutar. Aí botou ele no Honking Schultz. O dono da ATT, que na época era amigo do Ricardo, que é o Dan Lambert, nem tinha ATT ainda. Quem dava aula na academia do Dan, quem dava aula para o Dan era o Marcelo, irmão do Conan. Era o Conan e o Marcelo. Sim. Os dois irmãos. Não tinha América Top Team. E tinha alguns meninos que estavam lá, que os dois, o Conan e o Marcelo, tinham levado. E o Dan ajudou o Frank no começo ali. E então eu peguei todo esse começo do Frank. A primeira luta dele contra o Travin, que ninguém levava fé. A gente ainda brigou para botar faixa roxa nele, porque ele era faixa azul. Eu sabia que ele ia dar um pau no Travin. É muito, muito grande, muito forte. Caramba. Por mais que o Travin tivesse treinado, era uma estupidez. O Frank era muito forte, E o cara treinava muito chão. Ele não era corpudo, mas era... cara, nessa época ele até emagreceu, não tinha aquele shape divididinho, sim. né? Mas ele teve que descer de peso, para ter uma ideia, para bater 120. Ele era muito forte. Caramba. E ele tinha um chão. Era uma coisa assim, fora do normal. O problema do Frank sempre foi a preguiça. O Frank não era um cara dedicado, não era um cara atleta. Sim. Então, as derrotas dele sempre foram no gás, entendeu? Ele acabou, assim, passando para o segundo, terceiro, acabava morrendo. O Travin, ele veio muito treinado. Mas o Travin era 90 e poucos, 100 quilos. O Frank estava descendo de peso com 120. Entendi. Entendeu? Então, quando chegou ali naquela hora de embolar ali, eu falei, cara, o Travin não vai. Eu não queria essa luta. Pô, eu pedi muito para não ter essa luta. Mas era a forma do Frank entrar. O Ricardo também brigou, me lembro que o Ricardo também brigou para não ter essa luta. Mas, enfim, acabou rolando. E depois dessa luta, eu estou com o Pete Williams. Eu fui acompanhando até um certo tempo, depois acabei não indo mais para Vegas.
E rachar. Aí isso foi na época, concomitantemente à BTT, eu estava com o Frank. Certo. Mas eu era sparring do Murilo. O Murilo me levava sempre nas lutas. Acompanhei o Carlão, comecei a treinar o Carlão, comecei a treinar o Minotouro. Comecei a treinar a galera do time. Não que eles não eram um time B, mas eu comecei a treinar essa galera. O Carlão começou a treinar comigo chão. Isso junto com o Frank. Certo. Quando a BTT começou a andar muito, eu comecei a não ir mais para Vegas. Aí o Serginho, meu professor, já estava à frente da academia junto com o Ricardo, e o Frank estava indo de vento e pouco. Quando terminou a Black House, Isso. eu voltei para a BTT. Eu conversei com o Murilo, voltei. Foi quando eu conheci o Heraldo, foi quando já estava a galera da Luta Livre. Eles treinavam numa academia Universo Atlético, ali no Botafogo. E aí eles se juntaram com a BTT. Então foi o Heraldo, foi o Milton, foi o Buscapé, foi uma galera mais leve. O Milton, quem não sabe, é o Mitinho Vieira. O Mitinho Vieira, Que é outra carne de pescoço. O Mitinho é um cracaço. Aí esses meninos também vieram, aí começou a ter um time, não só mais um time pesado, mas tinha um Jucão também, já misturou, tinha muita gente. Eu não queria me afastar. Sim. Do treino e de treinar. E aí eu fiquei um período lá ainda, próximo à chegada do Toquinho. Quando o Toquinho chegou, ainda estava na BTT. Foi um período curto que eu fui convidado para ir para Black Zillion. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome. Eram alguns brasileiros que estavam lá e que me convidaram para ir. E aí eu fui para lá, fiz uma reunião, conversei, acertei de ir. Era a academia que estava o Rachad, alguns brasileiros estavam o Pezão, estava o Velefort, Danilo, Gesias, perdão. O Gesias, Jorge Santiago, eles que, a princípio, me convidaram para ir. Quando a gente chegou lá, o Cosmo estava lá, Cosmo Alexandre, tinha uma equipe gigantesca, Anthony Johnson, Michael Johnson, Ilir Latif, tinha muita gente. E aí era uma academia que a gente alugava e tinha os treinamentos lá, e eu também já cheguei com vários lutadores no Ultimate. Além do Rachad, tinham vários lutadores. Então foi um período muito legal, porque efetivamente eu morei na América, também praticamente falava o inglês com eles lá, tinha os brasileiros e tal, mas eu meio que mergulhei mais no mundo deles. Convivi com o Rachad, que é uma figuraça, o Anthony Johnson, falecido, que é outro cara também. Estava falando dele esse final de semana com o Pietro, com o meu aluno. Um cara muito legal, muito legal. Um cara com uma visão do mundo, assim, acho que por ele ter sofrido tanto, que foi um cara que teve uma vida difícil. Sim. A gente não pensa, que eu falo sempre com os alunos aqui, não pensa que só aqui tem um favelado que sofre no mundo inteiro. Luta, então, é o válvula de escape, é a possibilidade do cara chegar mais rápido onde ele pode conquistar alguma coisa para a família. Como no futebol, a luta ela te dá essa possibilidade. Então, assim, esse cara foi um cara muito sofrido. E me abraçou, cara, me levava para as viagens dele. Nem acreditei quando ele faleceu, eu nem sei, nem quis saber muito, não. Mas ele era um cara que batia... Eu estava até comentando isso com esse aluno meu, com o Pietro. Ele batia 7-7, cara. 7-7? Ele sofria para bater 7-7. Então, uma vez que ele bateu 7-7, ele bateu 77 e 500. O Dan White veio falar, olha, cara, fala para eles que eu não quero mais o Anthony Johnson com 7-7, porque ele não bate. Não, ele ficou com 7-7, 700. Ele passando mal e o Dominic Cruz. Eles tinham espasmos de cãibra, que eles caíam assim, ficavam, sabe, se torcendo, de falta de potássio, de perda de peso que eles faziam, de desidratação. Sim, né? desidratação. Então, esse período da Black Zillion foi muito legal. Muito legal. Aí depois eu voltei para o Brasil. E aí fiquei com a minha academia. Aí teve um finalzinho aqui que eu ainda tive na BTT há um tempo atrás, que aí o Vitor Pimenta, ele reativou o MMA na BTT, que aí foi bacana porque vieram vários meninos novos, que hoje o Tigrinho lutou agora no evento, o Lincoln lutou no LFA,
todos eles estão lutando. Eu peguei eles todos pequenos, lutando amador. Pô, legal. No evento do Renato, lá o Arena Global. Sim. Tinha um outro nome, no Irajá. Então, assim, eu estou sempre perto do esporte. Mas acabei me afastando um pouquinho. Depois eu saí da BTT e agora eu estou com um aluno, que é o Pietro, lutou agora. Quer dizer, eu estou sempre dando aula para alguém. Sim. Mas eu penso em não continuar, falar, já estou cansado, estou velho, porque dentro do mundo do MMA, a gente não vai lá só para treinar, né? A gente acaba sendo psicólogo, né? A gente acaba tirando dinheiro do bolso, a gente acaba tirando dinheiro de onde a gente não tem, porque a gente se sensibiliza, né? Vai se sensibilizando com o aluno, com a história, aí você acaba empatando um pouco o seu tempo, perdendo dinheiro, porque provavelmente a gente vai conversar sobre isso. O MMA é muito ingrato, né, cara? O esporte no Brasil é muito ingrato, né? Sim, mas isso é daqui a pouco. Vou pegar essa canja. Por você dar aula particular, né, você está tendo o prazer, né, e para ele também, eu tenho certeza que é um prazer enorme. Você está treinando com o Marcelo Nigg. Não, o Nigg não precisa de treino, o bicho está voando, foi lá na academia, ainda vem com papo de mestre, papo furado. Ele foi lá treinar, tá voando. Espero que o Brigadeiro esteja treinando, cara, porque o Nigg tá voando. Ele me procurou, trocamos uma ideia, mas ele tá com um cronograma de treino e eu viajei. Provavelmente essa semana a gente vai, ele deve ir lá de novo no treino, não sei se é amanhã, eu até vou mandar uma mensagem para ele, se estiver próximo do treino, eu vou ligar para ele ir lá treinar. Mas ele foi lá, cara, figuraça, né, cara? Não, ele é demais. Figura, cara. Ele é demais. Sabe fazer um marketing impressionante e sabe muito chão. Conhecedor. Vai ser um lutão. Vai. O Brigadeiro também é casca grossa, não vai vender barato, não. Vai ser um lutão e eu não sei, eu até perguntei a ele aonde seria o evento. O Brigadeiro estava querendo levar para lá, para Floripa. Eu falei, não, tem que vir aqui pro Rio. Fazer 2 eventos. Deve ter a revanche. Porque eu acho que são 2 lutas. Eu falei para ele, Nigg, bota uma luta lá e a outra aqui no Rio, pô. Pô, eu acho que ficaria legal. Eu acho importante porque divulga isso. Sim. A luta, entendeu? Volta aquela rivalidade, que não existe mais rivalidade nenhuma. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Quando eu saí do judô, eu fui execrado que eu fui pro jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu sempre foi dito como um pessoal mais, entre aspas, marginal, né? Marginalizado, não tinha a educação do judô. Quando eu fui para a luta livre, fui execrado. Porque vai fazer o que na luta livre? Entendeu? Então, assim, hoje... a gente convive numa boa. Sim, óbvio que tem a rivalidade. Óbvio, sempre vai ter. O que é melhor, sem kimono, kimono? E hoje na América, o esporte que mais cresce é o sem kimono. É o sem kimono. Entendeu? Eu acredito que não seja uma rivalidade, Babu. Eu acredito mais que é uma discussão saudável. Porque muita gente fala assim, não, o jiu-jitsu de kimono é melhor. Não, sem kimono, de kimono. Então fica essa polêmica. É porque o jiu-jitsu, na minha opinião, o jiu-jitsu de kimono, você segura lá pano, você pensa, executa, movimenta. Já o sem pano, não, é movimento o tempo todo, não para. Por mais que você segura articulações, braço, pescoço. Hoje, quando eu dou aula, eu evito segurar o pano. Eu consigo fazer um treino de kimono, eu não dependo do pano. Eu sempre falo para as pessoas, se você pegar o pano, muitas vezes você não está tendo a segurança do atleta. Sim. Mas, se você vai segurar o kimono aqui, você está segurando a articulação? Aqui, ó, você não está segurando a articulação. Entendeu? Então, eu consegui evoluir muito no treinamento e ensinar por conta da luta livre, por raciocinar dessa forma. Eu posso usar o kimono, a lapela, tal, você pegar um pano para você estrangular, mas o tempo todo você não precisa segurar o pano. Até porque você assusta. Você faz uma pegada de cotovelo, o cara pode achar, não pegou no meu pano, mas eu estou pegando o cotovelo. Enfim, eu fui trazendo isso para a aula, entendeu? E a rivalidade, na verdade, ela vem da década de 90. Sim. Isso ficou para trás. Sim, entendeu? Agora acabou isso. O Hugo me contava as histórias, e eu gosto de saber histórias. Mesmo que eu treinei quando o Serginho viajava, eu ia muito para o Carson. Então, eu peguei o finalzinho do Carson, no aquário dele, olhando lá o treino e tal, e eu perguntava demais, eu gostava de saber das coisas, e quando eu comecei a conviver mais com o Hugo, que criou uma relação de amizade, ali, de irmandade, contava as histórias, é bom você escutar dos dois lados, entendeu? E no fundo, naquela época era rivalidade, o negócio era sério. Sim. Hoje,
Pô, o Hugo não tá com... Esse que eu ia falar. O Hugo Renzo tá com lá? o Renzo nos Estados Unidos. Os caras estão fazendo o Renzo barulho fez lá. o convite lá e ele tá lá, pô. E não tem diferença. Essa história de América Jiu-Jitsu. O americano, ele sempre vai usurpar. Entendeu? É a forma que o americano tem. Sim. Ele vai pegar você, vai levar. A hora que não interessar mais que você fique, ele vai descartar você, porque ele já aprendeu. É a forma do americano fazer o business dele. Ele vai usurpar. Então, eles usurparam isso do Renzo, de todos os caras que estão dando aula lá, e simplesmente tiraram o kimono, coisa que a gente já faz há tantos anos. Sim. Eu com o Serginho já tirava o kimono para treinar. Não foi uma coisa, não, eu só treino kimono, amanhã é sem kimono, acabou. Tira o kimono. Não, a gente fazia o treino de kimono e sem kimono. Isso aí. Entendeu? E a luta livre é o que eles praticam hoje com a América Jiu-Jitsu. Se você for dar um nome, eles praticam a luta livre. Não tem nada de diferente, entendeu? Eu viajo ainda para dar seminário. Esse ano eu vou para a Áustria. Eu sempre vou em novembro, porque eu gosto da Black Friday, né? Uhum. Mas eu vou em maio agora. E quando eu cheguei lá, uma das coisas que mais eles... o meu faixa preta falou, pô, mestre, o pessoal aqui é o jiu-jitsu moderno. Eu falei, jiu-jitsu moderno? Tá legal. E aí eles vinham, me perguntavam, questionavam, né? Pô, treinador, essa posição assim e tal. Aí eles faziam cambalhota, pegava para um lado, para o outro e para lá. Eu falei, e eu olhava. E aí, o que a gente faz? Eu falei, então, você mexeu o corpo todo aí. Seria melhor você fazer isso aqui, ó. Aí eu vinha fazer curtinho, finalizava, aí, pô, isso é diferente. Aí eu falei para ele, isso é old school. Uhum. Entendeu? Então vocês têm que entender, tudo bem que é a geração de vocês, é o jiu-jitsu moderno, mas não adianta. O jiu-jitsu antigo vai sempre prevalecer em cima. Por mais que as pessoas falam que não, que é uma polêmica, né? Mas não adianta. Eu acho que dá para você botar. Tem coisas interessantes dos jovens hoje, mas quando você, por exemplo, o que eu vou aplicar? Você vai aplicar em quê? Sim. Né? Por exemplo, eu vou aplicar no MMA, eu posso fazer um movimento que demore 4 tempos. Eu tenho que demorar 2. Sim. Então, esse tempo que o cara passa em fazer esses movimentos mirabolantes, eu tenho que diminuir, porque eu não posso errar. Quanto mais passo você dá, mais fácil do cara, né, conseguir reverter, Com ou te certeza. dar um contragolpe, ou fugir da situação. Isso aí. Né? E dentro da luta, quem sai, na minha concepção, eu estou lutando com você, você me derrubou. Se você me derrubou, eu consegui ficar em pé 1, 2 vezes, eu levanto muito mais forte do que você que me derrubou. Porque o que você é bom em derrubar, você não me derrubou, não conseguiu concretizar o que você tinha que concretizar no chão, eu levanto muito mais forte. Com certeza. Isso acontecia muito com o Anderson. E ele frustrava a queda das pessoas, entendeu? Então, o cara ficava perdido. Nesse time que ele parou para pensar, bom, o que eu faço? A mão já estava na nuca, o clinch já estava marcado, os joelhos já entravam. Então, você não tem tempo para você raciocinar. Primeiro que você age no teu subconsciente. Quando você luta, tudo que você treinou é o que você vai usar. Por isso que a gente fala, tudo que você treina, você usa. Por quê? Porque está tudo no teu subconsciente. Quanto mais você repetir, quanto mais você botar no teu jogo, mais você efetivamente treinar, você na hora, muitas vezes você pergunta assim, pô, como é que foi aquilo ali? Foi sábado agora. O Pedro perguntou para mim, pô, como é que eu cheguei ali? Essa é a parada. Ele não raciocinou, fluiu, é o subconsciente teu. A gente não age como um animal, instinto. A gente raciocina. O animal é instinto. Se você agir como instinto dentro do ringue, você vai perder. Isso aí. Você vai sair na porrada, você vai perder. Não é para entrar lá e sair na mão. Você tem que ter uma lógica, tem que ter uma técnica, uma estratégia. Pensar. E esse tempo que a gente tem de treino é o que vai fazer nutrir o teu subconsciente. Quando você chega lá, cara, você faz coisas que você não lembra. Entendeu? Então, dentro do subconsciente, se você tiver muita coisa, vai dar bug na hora lá. Muita coisa para você fazer. Então, que eu falo, tá ruim hoje em dia o jiu-jitsu? Eu acho que não. Tudo no seu tempo. Sim. Tem coisas muito legais. Eu não trabalho lapela. Se você perguntar para mim, quer uma aula de lapela? Eu vou te dar uma aula de lapela. Eu não uso na luta. Eu tento diminuir. Primeiro que eu já estou velho, eu não tenho tempo para isso. Né? Eu tenho que jogar no meu conforto. Eu ainda treino. Então, eu tento diminuir o máximo de tempo possível das posições. Em vez de eu chegar no teu braço em 3, 4 tempos, eu vou tentar em 2. Porque a chance de você defender é muito menor. Então, se você falar, o que eu não vejo hoje na rapaziada é isso.
Porque é o outro jiu-jitsu, é um jiu-jitsu esportivo. Sim. Entendeu? Para o jiu-jitsu, para chão, para MMA, para porrada, você não pode usar as duas mãos. Eu sempre trabalho uma mão, a outra mão eu tenho que estar defendendo. Sim. Eu não tenho medo de fazer guarda. Eu ensino aos atletas que eu tenho, faça guarda. A gente de costas no chão é perigosíssimo. O Sim. lutador de costas no chão, ele não perdeu a luta, não. Começou outra fase da luta. É isso aí. A luta começa com a trocação, seja ela karatê, boxe, muay thai. Quando você tem uma aproximação, começa a luta, que pode ser judô, wrestling, dentro do wrestling é o greco ou o free. Você chegou no chão e hoje ainda tem o sambo. Sim. Que esses meninos estão, cara, destruindo todo mundo. Por vi quê? isso. Porque você quer fazer a luta deles. Sim. Eu não quero cair, eu não vou cair. Você vai cair. Se o Shimaev ou o Khabib, ou esse menino, acho que é o Shimaev, né? Um de barba. Ele botar a mão em você, ele vai derrubar, cara. Ele vai derrubar. Entendeu? Não tem como. Então você não pode fugir da luta de chão. A melhor forma é você combater o cara com o que a gente tem, que é a nossa técnica, a nossa guarda. Bota para fazer chão. Eles vão se enrolar. Porque eles vão até a página 4, cara. A gente tem 200 páginas. Com certeza. Você só tem que aplicar. Entendeu? Agora, não, eu não vou cair. Vou brigar para não cair. Eu vou acabar cansando, vou morrer na mão dele e vou cair. Aí eu não vou ter gás para conseguir reverter. Botar na guarda, sentar, fazer uma guardinha de ataque, escalar, entendeu? Então, eu brigo por isso. Sim. Entendeu? Para, primeiro, diminuir esse time e o cara ter confiança no chão. Né? Não adianta, como eu já escutei há pouco tempo, não, tem que cair e levantar. E se não levantar? Como eu já cansei de escutar no corner o cara falar assim, faz aquela, vai. Vai aonde? Qual? Aquela qual? Às vezes eu tô tão, a gente fica tão maluco nesse negócio, a gente domina tanto a questão de você sentar, não ficar mais tão nervoso e tal, que eu fico olhando assim, prestando atenção no que o cara vai falar. No que o cara fala, eu combato daqui. Certo. Eu falava isso pro Diógenes, Diógenes, preste atenção, não antes, eu vou prestar atenção no que está acontecendo lá. A luta não vai pro chão. Para escutar o que o cara vai falar. Vai no single, vai no double, sai da grade, eu ficava prestando atenção para falar, o cara vai atacar tua perna, ele tá falando lá para atacar tua perna. E eu já saí, e uma vez o corner falou assim, cara, você em vez de prestar atenção, falando numa boa, né? Você em vez de prestar atenção no falar pro teu atleta, você ficava prestando atenção no que eu falava. Aí eu falava, você falava pro cara, lógico, é estratégia, né? Eu tô combatendo, cada um o cara tá lá, entendeu? Então, assim, a gente vai ficando... Você tem que dar pro cara o caminho. É treinando. Ali, cara, na hora do corner, muitas vezes é só tua presença, uma fala ou outra. Pode mudar. Sim. Eu já vi pessoas mudando a luta numa fala. O Poatan tá de prova aí, que 2, 3 lutas do Poatan, ele mudou no decorrer da luta, o Glover comentou, você falou lá. Então, assim, isso existe, por isso que é legal você levar o corner. Coisas que, às vezes, você, vou levar meu patrocinador no corner, vou levar... Meu irmão, isso é uma parada muito séria, entendeu? Então, você tem que levar um cara de confiança, não precisa ser o bambambam, o supra-sumo, às vezes o supra-sumo você não se dá bem com ele, mas tem que levar um cara sério, porque ele pode fazer com que a tua luta mude. Sim. De um round para o outro, sim. Entendeu? Sim. Teve uma época que você, não me lembro o ano, mas você fez uma coletânea de CDs de posições de gi no gi. Foi. Né? Como é que surgiu essa ideia? Como foi para você isso? Foi no período que eu estava nos Estados Unidos, na Black House. Sim. Não, na Black Zillion. Mas eu conheci um cara na época da BTT, de Houston, o Fares Eldada. Uma loucura, porque a gente está na luta e a gente vê assim, eu acho que é o lugar mais democrático que existe é o tatame, acho que é a luta. A praia também, dizem que a praia é um lugar democrático, você não tem como entender quem está ali, um cara muito rico, muito pobre, os caras estão dividindo a areia ali. Mas o tatame que eu convivo mais, às vezes você vê um executivo, você vê um garoto da favela, você vê um cara classe média alta, vê um cara rico, todo mundo divide mesmo no tatame. Então, esse cara, eu treinei ele na época da BTT, o Murilo pediu para que eu ajudasse no treinamento. Esse cara é um arquiteto de altíssimo nível, o cara representa, ele mais 3 pessoas, representa o Oscar Niemeyer. O Oscar ele se auto-interditou para que ele não mais
saísse nenhum projeto dele que não passasse na mão dessas 3 pessoas. Uma delas é o Fares, arquiteto bam. E adorava o jiu-jitsu. E uma das vezes que eu estava nos Estados Unidos, ele me convidou para ir para Houston. E eu conheci o Gilberto, que é um menino que fez um trabalho impecável com esse DVD. E fez uma coletânea, foram 11 DVDs. Mora e plau cada DVD. Está no meu canal do YouTube. E você vê, lá eu já dava o caminho sem kimono. Se a gente está falando de 2011, 2010, 2011. Isso. Eu já dava, eu fiz ela dividida em kimono, Isso. sem kimono e chão para MMA. Isso aí. Foram 11 e depois mais 6. Os 6 eu gravei até no Brasil, já tinha retornado do Brasil. Então, ali eu já tentava, de todas as formas, e eu já diminui muito. Eu dei uma aula há pouco tempo para um cara que tinha um DVD, falou, pô, você está fazendo totalmente diferente. Eu falei, porque dentro dessa metodologia minha, o que eu busco sempre? Óbvio, a gente tem que aumentar, a gente vai olhando as pessoas, vai vendo coisas legais que vão acontecendo, uma pegada ali, um movimento aqui, a gente acresce no nosso jogo. Mas eu tento, dentro do que eu tenho já, diminuir, melhorar o que eu tenho. Entendeu? Por exemplo, o Pietro perguntou para mim agora na última luta dele, o que a gente pode trazer, porque eu estou pensando em melhorar isso, melhorar aquilo. Eu falei, não, a gente tem que melhorar o que a gente fez. A gente tem que olhar a luta e os erros. Porque em cima do que a gente vê de erro, o outro malandro que vai lutar com você daqui a um mês, ele vai trabalhar em cima disso. Então, se você, por exemplo, o cara cruzou em cima do seu jab, não pode mais. Sua cabeça não movimentou, tem que movimentar. Então, não adianta você trazer coisas novas, que é o que acontece muito, principalmente com o brasileiro. Ele quer acrescentar, ele quer trazer. Por que o cara está fazendo? Chute na batata, vamos trabalhar chute na batata. Baixa a guarda, toma-lhe uma bolacha. Porque, cara, você ainda não entendeu, quando você dá o low kick ou você chuta por dentro, tua guarda está baixando. Quanto mais baixo você for, acaba a tua guarda baixando mais. Então, está arriscado o contragolpe. Então, em vez de você acrescentar o chute na batata por enquanto, pô, melhora esse chute com a guarda subindo, que é movimento da perna, quadril, enfim, o que um striker tem que fazer. Sim. Então, eu falei para ele, em vez da gente trazer posições novas, vamos melhorar o que a gente tem, porque em cima dos erros que a gente teve nessa luta, é aí que o malandro do outro lado vai trabalhar. Com certeza. Entendeu? Então, se a gente melhorar isso, a gente já vai afastar o quê? Uma possibilidade de uma mão forte entrar no rosto, um swingão, né, um overhand ou um cruzado. Então, já afastou. E aí a gente pode melhorar o quê? A cabeça movimentando. Pronto, movimentou a cabeça, já não é algo fácil. Né? É peso pesado. Então, na rapidez que você está, movimentar a cabeça, acabou. Você já botou no jogo ali. Aí, melhorou isso? Beleza, vamos botar mais um tempero ali. Vamos chutar batata. Enfim, né? Vamos fazer um chão diferente. Então, é isso que eu acho que o treinador ele tem. E se despedir de vaidade. Eu já tive treinadores do meu lado que buscavam a luta do alto. Só queriam que eu combatesse no alto, sabendo que a luta ia pro chão. Entendeu? Então, eu perdi esse tempo de treinamento porque o cara estava fazendo, em vez de 1 hora, 1h30, ele estava dando 2h30. Então, ele comia meu tempo de treino. Então, eu tinha que... Mas, como eu estava chegando na equipe, eu tinha que ficar quieto. Falei, cara, eu não vou criar caso. E eu ainda sou um cara chato. Né? Falam que eu sou chato, que eu sou... Não tenho paciência. Pô, eu trabalhei muita paciência nisso. Porque às vezes eu estava olhando e falei, pô, o cara está tomando meu tempo ali, cara. Eu preciso... E assim, eu não vou puxar a sardinha pro meu lado. Claro. Mas eu só treinei striker. Qual é a deficiência do striker? Chão. E o cara não me dava o tempo para fazer o que eu precisava fazer. E depois, o que ele era cobrado lá dentro do octógono? Era o chão. O cara tinha que ter o chão. Então, eu trabalhei sempre com a corda no pescoço. Eu sempre fui questionado. Tipo, pô, o cara... Por exemplo, o Anderson lutou com o Treves lutou. Foi a segunda luta dele... Não, a terceira luta dele no Ultimate. Ele lutou com o Chris Libel, lutou com o Rich Franklin, lutou com o Treves luta. O Treves não bateu peso. Era um cara do chão. Então, assim, ele não batendo peso, não tinha a luta pelo cinturão. Então, a gente já não ia defender o cinturão. Não tinha por que ter essa luta na cabeça das pessoas. E ele ficou acima bastante. Então, aí que não tinha mesmo que ter a luta. Quando estava todo mundo reunido ali, é como eu te falei, assim, eu estava na Black House, mas o Anderson veio da shootbox. Ele tinha a equipe dele. Pô, eles viraram para mim, ó, e aí? Então, assim,
E aí, no quarto do hotel, luta ou não luta? Aí eu falei, pô, vambora, bicho. E esse cara ganhou de mim no ADCC. Entendeu? Então, até no dia, quando o Anderson ganhou, ele virou, sacando do jeito que era. Pô, mestre, esse cara ruimzão, perdeu pra ele, né? Que o Frank, tô com o Frank na cabeça. O Anderson finalizou o Travis Luthor num triângulo. Ele meteu um triângulo, deu umas cotoveladas, então, naquele desespero de segurar a porrada, acabou que o braço voltou. Algumas pessoas dizem que ele bateu por conta do cotovelo, mas ele bateu com um triângulo encaixado mesmo. Sim. Acabou o gás dele ali. Aí o Anderson vai me sacanear. Pô, perdeu pra esse cara, é ruimzão. Ele finalizou o cara, entendeu? Só para deixar registrado, como eu sempre fui um fã seu e do seu trabalho, né? Tive o prazer de treinar contigo. Eu tenho os DVDs, tá, gente? Tá tudo guardado lá, guardadinho. Os 18, tá? Não, 17, né? Não, 17. Então tem lá a coletânea completinha, guardadinha. E é muito legal, né? Bacana, né, muito, cara? Muito. O cara fez um trabalho, pô, muito bom. E eu não tenho vergonha de falar. Eu via, até porque eu treinei contigo, então eu via, revia, para lembrar algumas coisas e executava. Executava em treinamento, executava treinando, entendeu? Porque eu dava minha aula também, então eu tinha que passar. Quando você citou a questão de segurar pano, é o que eu sempre falo para eles. Não tem que segurar pano. Você pode segurar o pano, mas o certo é segurar a articulação. É segurar braço, segurar pescoço, que aí você vai perceber realmente como o adversário vai se movimentar. Né? Entendeu? Então, eu estava lembrando disso e acabei, né, citando que eu tenho a coletânea. Acabou que você acabou falando a questão de um momento que teve, né, em alguma luta de algum comandado seu, você citou a do Anderson, mas teria alguma outra que você ficou muito feliz, assim, você ficou radiante, além dessa questão da luta do Anderson, que ele finalizou no triângulo do cara que foi seu adversário no ADCC? Tem muitos, cara. Todo atleta, para mim, trouxe alguma coisa legal, seja uma lição de vida, alegria por ganhar. Graças a Deus, cara, no Ultimate eu tive poucas derrotas que eu acompanhei lutador. Assim, tinha uma, duas ali, a maioria foram vitórias. Mas até hoje, cara, assim, contando semana passada, o Pietro lutou agora na Colômbia. Pô, a gente passou um perrengue, cara. O Pietro, um dia você vai trazer ele aqui. O cara tem uma história de vida muito interessante. O cara veio do basquete, jogador profissional, se aposentou, fez lutas de kickbox, de muay thai. Mas, assim, quando a gente estava muito próximo de conseguir, ele sofreu um acidente muito feio com a mulher dele. Que ele ficou assim, você não vai mais lutar. Você vai andar, mas lutar esquece. Esse foi o diagnóstico que muitas pessoas deram para ele. E eu falei para ele, em 1 ano você vai estar lutando. Em 1 ano. Deu 1 ano e meio para um pouquinho mais agora. Não bateu nem 2 anos, ele lutou, ele estreou. Pô, legal. Entendeu? Então, vê-lo entrar no octógono, para mim, além de saber que ele tem 2,2 metros, Caramba. Gigante, extremamente inteligente, se adapta, peso pesado, um pouco mais difícil, você treinar um garoto leve, a percepção dele é maior, o corpo do cara é gigantesco, entendeu? Tem algumas coisas, óbvio que tem que melhorar, mas ele deu, para mim, o que eu precisava na luta. E assim, a luta rolando, e aquilo vai passando na tua cabeça, falando, o cara tá chutando, cara. Cadê aquela galera que disse que o cara não ia poder nem mais correr, só vai poder andar? Então, esse momento, para mim, foi um momento muito legal, porque eu participei de tudo, vi tudo isso, né? Então, é um ser humano que está ali, que queria conquistar isso para a vida dele, entrar no octógono, né? Pô, bacana. Lutar. Então, e você vê médico, fisioterapeuta dizer, não, cara, esse cara vai só andar, cara, lutar, esquece, arranja outro esporte. Mas tiveram outros momentos muito legais. O Diego Nunes mesmo, quando a gente lutou um EC, ele estava com muito furúnculo. Ele estava com furunculose, furunculite. E sim, a gente conseguiu botar o cara para lutar, né? Aquilo ali, quando eu vi, assim, 2 rounds, cara, que ele estava com a perna descendo, aqueles filetes de sangue, assim. Você fala, cara, como é que esse moleque aguenta? E depois do segundo, a metade do segundo,
E no terceiro, o cara cansou de bater nele. Aquela história do Sylvester Stallone, né? Que a gente vê. O filme imita a vida, né? Sim. É a vida que imita o filme. Eles ganhou assim, na perseverança dele, no ódio do cara querer. E depois o cara morreu na mão dele, ele meteu a mão no cara e ganhou. Entendeu? Então, assim, cada um, o Lyoto, quando passou a luta contra o Nakamura, foi uma pressão muito grande. O cara era japonês, entendeu? Uma pressão muito grande, eu lembro disso. Ele vê a família, né? O Lyoto com a família, aquela relação que eles têm ali. Então a gente aprende muito. Frank, garoto, lutando, depois ver o Frank sendo campeão. É muito bom, cara. Todos esses caras me trouxeram muita alegria. O Anderson, particularmente, porque o Anderson já chegou já disputando só luta, né, importantíssima, né? E ver ele finalizando um cara que tinha me vencido, mostrou que eu falei, pô, tô no caminho, né, cara? Eu não consegui, mas o cara conseguiu, né? Com certeza. Sérgio Babu, marido, pai. Marido, pai, adoro minha família, sou caseiro, gosto dali de ficar junto, que a gente brinca na nossa favela, daí tá todo mundo no mesmo quarto ali. Esse período que eu fiquei fora, eu fiquei 3 meses fora. Sorte disso aqui, né, cara, que a gente pode usar, né, o vídeo ali para falar, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, me dão força. Pô, legal. É muito bom, cara. Eu acho que não vivo mais, nem me vejo mais sem a minha família. Qual é o passatempo do Sérgio Babu? Hoje, onde você é ficar com a minha família. Eu gosto de treinar. Sim. Eu treino na academia do Totti, no Leme, Carson Grace Leme. Adoro treinar de kimono, adoro aquela rapaziada. 7 horas da manhã, tô lá de manhã, tô até treinando pouco por causa das viagens, mas eu adoro, cara, treinar. Eu não faço outro esporte que não seja meu treino, meu jiu-jitsu. É porque a gente ganha o pão no jiu-jitsu. Claro. A gente acaba, alguém dizendo assim, pô, você ainda treina? Treino. Eu gosto. Aquilo ali, para mim, é onde eu disperso toda a energia, válvula de escape minha, é onde eu converso com a galera. O jiu-jitsu hoje está diferente, como eu te falei, hoje em dia tem muita gente inteligente, muito advogado, então o papo é outro, a gente aprende muito ali com a rapaziada. Eu não dou mais aula, tento evitar de aula em grupo, não tenho mais paciência, dou minha aula particular, viajo muito, né, por conta disso, mas eu acho que assim, tô de bobeira, eu tô com a minha família, cara. Show de bola. Eu queria tocar num assunto com você que está recentemente sobre a Arena Deodoro, né, que a Arena pediu socorro e a galera está se unindo, a gente está fazendo aí um barulho tremendo. Qual é a sua opinião mediante a isso? Anderson, eu falei contigo em off aqui, eu não estou acompanhando muito, mas eu sei que o Fabrício, que esteve aqui, né, você sabe muito bem o esforço que ele tem feito, ele tem corrido atrás. Sim. A gente sabe que o governo federal está passando o perrengue, está fechando a bica, né? Isso. Então não está entrando muito dinheiro, né, cara? Então, assim, o esporte, infelizmente, é o primeiro local em que se eu posso tirar alguma coisa do esporte. Eles não raciocinam que não é o contrário. O esporte, ele não pode ser tocado, porque é o local onde todos os problemas eles vão acabar indo. Se você vai para dentro de uma comunidade, se você implanta o esporte lá, você tem uma qualidade de vida absurda para essa comunidade. As crianças, a mãe vendo a evolução da criança. A Arena, cara, você vê quantos eventos de crianças, de jovens que tem lá. Sim, muitos. E se a gente procurar saber, o valor não é um valor alto. Não chega a ser irrisório, mas eles não alugam visando esse lucro. Então o dinheiro tem que vir de algum lugar. O dinheiro não está vindo. O que eu torço para que o Fabrício consiga é a prefeitura pegar. A gente não pode ficar sem. Né? A gente tem aqui o Parque Olímpico aqui. Tá bom, mas quanto mais lugares, melhor. E a gente teve tantos eventos na Arena Deodoro. Lá eles falam que é o Maracanã, né? Eu já lutei, você já lutou. Há pouco tempo eu estava competindo, ano passado eu competi. Então, assim, eu só fico triste porque eu vejo que nada mudou. Continua a mesma coisa. O esporte é o primeiro a ser cancelado, né, que está na moda falar cancelado. Então,
Então, o primeiro a ser cancelado. E a gente olha e a gente, como eu disse para você, eu tenho que tirar do meu bolso isso para ajudar o aluno. A gente, os lutadores é que vão ter que tirar as federações para bancar isso. Porque vai quebrar, entendeu? Vai quebrar. Não sei de que forma que pode resolver. Tomara que o Fabrício consiga resolver isso. Eu acho que a saída seria o município e o estado se juntarem, né? Vendo que o jiu-jitsu, o boom do jiu-jitsu aí, que isso é o jiu-jitsu esportivo. Sim. Que tem lá o jiu-jitsu esportivo. Sim. É o que mais cresce. Pô, Sim. bota 5 mil pessoas lá. A CBJJ, a CBJJO é 3, 4 mil. Sei lá, eu vejo o número, eu falo, caramba, quantidade de... Porque eu conheço os árbitros, o cara fica o dia inteiro lá, 4, 5 dias. Pô, quantas pessoas então lutam? Às vezes então, tem você não vai tirar. atletas. Você não vai tirar um negócio que está dando prejuízo, entre aspas. Pô, tá bom, está dando prejuízo financeiro, mas e o tá dando prejuízo social? Não é possível. Pô, você trazer tanta gente assim, o problema é o dinheiro, né, cara? É a grana para ficar ali. Eu estou muito preocupado. Eu te confesso que eu não estou acompanhando tanto. Eu sei que o Fabrício manda muita coisa no meu Instagram, no meu WhatsApp. Torcer para que ele consiga, cara. Ele tem muita entrada, você... Ele com o Cid Lutas e essa galera, nós aqui no meio da comunicação, os atletas, eu acho, na minha opinião, eu acho que a gente tem que se unir. Não ter críticas, e sim se unir para a gente conseguir vencer um prol maior. Entendeu? Então, eu acredito que a gente mostrar a nossa força, que a gente já mostra no esporte. Sim. Então, a gente mostrar a nossa força, não só os atletas, não só os professores, mas as federações. Porque o Fabrício está lá, o Cid Luta está lá, mas todos precisam estar unidos. O problema é isso. O problema é juntar tanta gente, tantos pensamentos. Esse foi o complicador sempre da luta. No esporte no todo. Sim. Você ramifica demais, depois fica difícil você trazer essa galera, porque ele está aparecendo mais, não sei, entendeu? É difícil, mas é uma hora que a gente tem que se juntar, porque perder uma arena dessa aí vai ser um prejuízo difícil. muito grande. Muito. Porque assim, tira o pessoal, vou botar ali a Zona Norte, Zona Oeste, a Baixada em si, fica mais próximo para eles. Eu vou de trem. Então. Eu pego treino na Central, aqui na 40 minutos eu tô lá. Na Barra, né, que a gente está aqui próximo da arena, aqui na Barra é outra coisa. É mais difícil. Mais difícil para essa galera. E a questão também é o público em si. Sabe, ele é muito grande. Eu acho que a gente precisa se unir. Você não pode ter um lugar. Você tem que ter opção. Sim. Se você tirar aquela arena, você vai ficar sem Acabou. opção. Aí só vai ficar só aqui. E aí, quando tem outros eventos, como é que faz? E aí? Esse era o problema maior, por exemplo, quando a gente só tinha o América. O América não, minto, o Tijuca. O Tijuca Tênis Clube. Porque muitas vezes tinham competições. E aí, cara, quando vai ser? Quando a gente tem opção, você pode fazer o que todas as federações e confederações fazem. É evento toda hora. Toda hora tem evento. Se você for ver, eu até brincava, falava, pô, não dá, vai ficar pagando tantos para lutar cada evento, e não dá. Você tem 10 eventos, rolando um em cima do outro. Aí você para e fala, bom, que bom, porque se você não quer lutar nessa confederação, você luta naquela. Outra. Isso aí. Você tem opção. Isso aí. Se você tirar a Deodoro, você vai perder um local. E numa magnitude dessa de botar 5 mil pessoas, tem que ser na arena. Tem que ser aqui. Isso aí. Nesse conglomerado aqui do Olímpico. Do Olímpico. Que já só difícil. tem um lugar. Só tem uma arena aqui deles, né? Então, assim, como é que você vai fazer se está agendado a tua confederação e a minha confederação? Ou você vai ter karatê, ou boxe, ou vai ter um encontro evangélico. Como é que você faz isso? Isso aí. Entendeu? Esse é o problema. Eu estava pensando exatamente, não é você perder um local. Tem outros. Qual? Aonde? Para onde você vai conseguir alocar tanta gente assim? Principalmente para 8 arenas, que eu já vi, 8 tatames. 4 aqui, 4 ali, 6, 12 áreas de luta. Isso aí. Luta o tempo todo, você imagina quanta gente tem. E é o dia todo, tá? Dinheiro que você emprega para pagar essa galera. Entendeu? Emprego que você gera. E outra coisa, você está trazendo a competitividade para os jovens. Sim. Está voltando a ter os menininhos que estão lutando. Você vai criancinha. O nosso esporte não vai acabar. Entendeu? Porque o problema qual é? É você pegar um americano que está falando o seguinte, o maneiro é o sem kimono, é o American Jiu-Jitsu. Hoje, eu fico toda vida, quando o cara começa a mostrar para mim, você viu, não sei o que lá, hook, underhook? Meu irmão, fala português, cara. Essa porra é nossa. Não, tá, sabe?
Você pode até ter o nome em japonês por conta do judô, por conta do Konsei Judô, que a gente sabe que o Nevazá já treinava chão. Mas, pô, usa a nossa metodologia, Linguajar, o nosso linguajar. Quer dizer, você agora... E você aceita isso. O cara vai aceitando, o jovem vai aceitando. Os caras estão falando o nome dos golpes em inglês. Em inglês, Nada é contra. Até quando Sim. você vai lá fora, você tem que falar inglês. Tem que falar, é. Mas, cara, se você puder ensinar para o cara que é francesa, que é isso, bababá, ah, não, aí vai ensinando, não é mais guilhotina, não é mais triângulo de mão. Ah, eu acho isso muito chato. E a gente está indo por esse caminho. Então, se você não fomenta, através do esporte, a garotada treinar de kimono, competir de kimono, daqui a pouco, cara, acabou. Acabou. Entendeu? E eles nem vão dizer que é da luta livre, eles vão dizer que é o American Jiu-Jitsu. American Jiu-Jitsu, Bom que o Hugo está lá fora, que bate na tecla o tempo todo. Isso é luta livre, isso é luta livre, isso é luta livre. Por um lado, o Hugo está lá fora, não vai deixar muito isso acontecer, Sim. com o apoio do Renzo. Mas, assim, a gente vai vendo que a oportunidade que a gente está tendo, esse boom do jiu-jitsu, vai acabar, cara, se não tiver. Com certeza. Nós temos um quadro que eu chamo de trocação. Né? Eu jogo um jab daqui, você rebate com um jab daí. Qual é o seu maior sonho? Ah, cara, é poder viver da luta. Dignamente, tranquilão, entendeu? Já tô de cabelo branco, já tô cansado. Não ter que matar um leão por hora, entendeu? Não ter que mostrar mais nada. Eu sou um cara muito, muito na minha, eu não fico vendendo tubarão e eu sendo sardinha, entendeu? Eu não faço muita propaganda, é errado, eu deveria vender mais, falar mais, eu tenho história. E acabo não fazendo isso e acabo ficando, pô, vendo uma galera nova já falando, mandando, desmandando. Eu falo, cara, ele não está errado. O errado sou eu, entendeu? E vivendo da luta. Então, assim, hoje o que eu queria era poder viver da luta, pegar minha turminha, minha família e poder viver com eles bem. Aqui está muito difícil. O Brasil está muito difícil, então a gente fica preocupado, cara. Eu tenho uma filha de 15 que vai fazer 16, eu tenho um filho de 4 que faz 5, eles fazem aniversário agora. Você fica pensando, cara, como é que vai ser isso? Né? Como é que a gente vai ver o futuro deles? Né? Assim, eu já fico preocupado com o meu e eu já tô coroa, cara. Então era viver da luta e ficar tranquilão, cara. O que deixa você chateado? Ah, cara, a desigualdade, né? Esse mundo que a gente está aí, cara, que poucos têm muito e muitos não têm nada, né? Passar na minha rua ali em Copacabana, cara, é uma parada assim deprimente, cara, ver os jovens no crack, eles consumindo. E a gente tem que ficar preocupado, porque esse pessoal, cara, no delírio do crack, acabou o crack, qualquer coisa para eles, a gente fica ilhado, né, cara? Então eu fico muito triste, cara, vendo meu país do jeito que tá, os jovens batendo palma para um monte de coisa idiota, não tendo cultura, a cultura sendo deixada para trás. E o esporte, cara, é o caminho, sabe? Você, através do esporte, você pode salvar muita gente, cara. Já foi provado isso. Pô, cara, você pegar, cara, tirar um garoto desse, em vez de você ir lá dentro, que essas ONGs fazem, e dentro da comunidade, não, cara, a gente não pode ir dentro, a gente tem que tirar esses caras de lá, para eles poderem entender que fora da comunidade tem vida. E uma vida maneira. Então, saca esse cara de lá. Eu sempre fui contra os programas. A gente já trabalhou em programa social, pô, vencedor. Sim. Que, no final das contas, termina porque vence. Sim. Se não vencesse, a gente estaria até lá hoje. Que se fosse, né, um projeto qualquer, né, a gente estava até hoje lá. Então, assim, cara, eu sempre falava, saca os garotos de lá. Faça um acordo com algum clube, em algum momento do clube, à tarde, por exemplo, que não tenha tanta gente, pegue esses garotos, leve esses garotos para lá, meninos, deixe eles ficarem fora da comunidade esse período, 5 horas, 4 horas fora, para eles poderem olhar, para eles poderem ver que dentro da comunidade é maneiro, mas fora também é. E as dificuldades que a gente tinha, você tinha, eu tinha, dentro da comunidade, tirando esses garotos, a gente não vai ter. Com certeza. Entendeu? De repente, do pessoal, pô, do tráfico ficar olhando e falar, pô, vai me tirar, tá me tirando mão de obra. Sim. A gente tirar esses moleques de lá e dar um caminho, você tá tirando ele dentro da favela. E aí? A gente era cobrado. Quanta gente se arriscou, cara? Quantas vezes eu me arrisquei a entrar dentro do Chapadão, ir lá para ver lá o projeto como tava? Pô, você dentro dos Degase,
que a gente viu. É. E a melhora, cara. Por exemplo, uma história maneira, que não vem da luta, mas é ligada ao esporte. Eu estava num Degase ali perto da Vila Aliança, Vila Vintém, eu não sei qual vila ali, mas na Bangu. É. E aí eu tinha uma mesa de ping-pong, de tênis de mesa, e estava lá encostado. E eu peguei no meu bolso, o motorista do carro que estava comigo, pegamos, fomos comprar raquete, bolinha, rede, botei. Foi o maior sucesso, cara. Eu jogando com os garotos. Aí um dos garotos falou assim para mim, o mais arredio, que depois ficou amarradão. Não adianta nada, cara. Daqui a pouco você está indo embora, essa mesa vai ser encostada, e como tantas vezes foi encostada, e a gente não vai ter nada para fazer. Depois eu fui embora. E não me despedi dele, porque graças a Deus ele tinha cumprido a pena, tomara que tenha seguido um caminho legal, que eu acho difícil. Mas, enfim, eu não soube mais dele. E olhei e falei, pô, realmente, eu vi a mesa, ela vai ser encostada ali, daqui a pouco a rede ficou podre, porque ela é úmido, a raquete virou abanador, sei lá o quê, e a gente não conseguiu ver. Então, isso me incomoda. Porque a gente tem a receita de bolo para solucionar. Não tudo. Sim. Mas a gente pode dar nosso quinhão. Você Claro. como atleta, eu como professor, a gente pode ensinar alguma coisa, a gente pode levar alguma coisa legal para eles e eles não deixam a gente levar. Não há interesse. Eu quero pedir a você, se hoje fosse a sua última competição, o seu último projeto, olha para aquela câmera ali e passa uma mensagem para todos que estão lhe assistindo. Assim, a mesma vontade que eu tenho de fazer alguma coisa, que é o esporte, que é a ferramenta que eu tenho, eu acho que cada um tem que trabalhar isso. O que eu posso fazer para melhorar? O que a gente pode fazer? Ir lá, na hora da sessão, votar com confiança, com certeza. Eu posso oferecer, não bem material, mas eu posso participar de um projeto. Você que está assistindo aí, participa de alguma forma, não deixando a arena se acabar, porque de repente você hoje é um rapaz, amanhã você tem filho, teu filho pode estar querendo competir, sua filha, e aí você vai olhar e falar, pô, não tem mais lugar para competir, o jiu-jitsu acabou, realmente eu tenho que viajar para os Estados Unidos para aprender, eu tenho que pedir um americano para me ensinar, e a gente tem tudo aqui, cara, a ferramenta está toda aqui na mão. Então eu pediria isso, a gente, como cidadão, tentar melhorar isso aqui de alguma forma. Porque se a gente depender da galera lá, eles não vão querer melhorar, não. Com certeza. Pessoal, estamos terminando mais um programa. Sérgio Babu, muito obrigado. Obrigado você. Eu só tenho a agradecer a honra de lhe receber aí nessa cadeira. Como eu lhe falei, você aceitou o desafio e estou muito feliz, né? E é importante para que as pessoas possam conhecer mais um lado que ninguém conhecia, ou as histórias de Sérgio Babu, o homem que dá nó. Então, fala suas redes sociais, seu canal no YouTube, por favor. Sérgio Gasparelli, Sérgio Babu Gasparelli, tanto no Instagram, Facebook e no YouTube. E o YouTube tem esses DVDs, toda essa coleção toda, a coletânea toda está lá. Gustavo Granha, meu primo. Abraço para você, Gustavo. Ele que botou tudo isso. A minha mulher é que vê meu Instagram, minha filha também me ajuda, eu sou zero disso. Quero te agradecer. Isso aqui é um fera. Com programas como esse que a gente alcança a galera no todo, que não conhece, né? Sim. Pessoal lá de trás, pessoal old school, pessoal mais velho, cabelo branco, né? Lenda. As lendas. Então, assim, é legal você dar esse espaço pra gente. Quero te agradecer. Não me convidem muito para podcast, porque eu não gosto. Eu vim por tua causa, porque você é meu irmãozão. E agradecer, cara. Dizer que a gente está aí para ajudar. Quem precisar, os novos que estão chegando, procurem a galera mais antiga. Eu faço isso, cara. Eu sou um sortudo, cara. Eu tenho contato direto com o Peixotinho, meu mestre querido, Pinduca. Legal. Quando eu podia, estava mais próximo, eu falava com o Hugo direto. Eu tenho um contato com toda essa galera das antigas. E, assim, memória. A gente tem que buscar memória, entendeu? Gratidão, né? Não deixem a memória do nosso país ir por água abaixo e participem. De alguma forma, se você puder ajudar, ajude. Ajude o esporte, que é o caminho. Pessoal, estamos terminando mais um programa, mais um podcast. Quero pedir a você para que dê o joinha,
acione o sininho da notificação no nosso canal do YouTube, comente, compartilhe o vídeo nas nossas redes sociais, nossa página no Facebook, o Instagram. Só tenho a agradecer a você e a todos. E, claro, nossos patrocinadores, que sem eles e sem vocês, nós não somos nada. Os